É tempo de investirmos na preparação do caminho da nossa família para o encontro com o Senhor. Precisamos limpar o caminho, mudar de atitude e remover os empecilhos que nos impedirão de apresentarmos nossa família ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquele grande dia. Foi um apelo, não foi, do Samuel? Este é o momento em que nós vamos orar pelas famílias da igreja. Nós vamos clamar, porque o Samuel disse muito bem, é tempo de mudar de atitude, ainda dá tempo. E por isso nós convidamos que as famílias fiquem em pé, para que possam ser abençoadas neste momento, nessa oração intercessora. Obrigado pela vida e pela saúde, Pai. Obrigado porque hoje podemos novamente vir aqui para adorar e louvar o Teu nome. Cuide das famílias da igreja, cuide de cada uma delas, Senhor. Cuide dos necessitados, nos dê um bom dia na Tua companhia. É isso que te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Mas agora tem uma música. Né? Papai e mamãe, a Bíblia diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Em verdade vos digo, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de louvarmos assim como as crianças louvam. Então, eu gostaria de chamar algumas crianças para virem aqui comigo
e junto comigo, elas ajudarão a vocês a louvarem juntamente com o coral, ok? Venham cá, crianças, vamos louvar. Isso, olha lá para o papai e vocês vão me acompanhar nas músicas e nos gestos que eu tenho certeza que vocês conhecem, ok? E o coral também pode sair em reverência por esse lado do piano, ok? A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, e vocês fizeram um louvor lindo. Amém. Estava pensando aqui que quando eu digo que nossas crianças não são o futuro, são o presente, acho que eu estou certo, né? E deveríamos, professoras, deveríamos ter mais disso aqui, viu? Torna o culto muito mais gostoso, mais agradável, abrangente, envolvente. Louvado seja Deus. As crianças se tornam jovens, depois tornam como a gente,
mas o certo é que nós nunca deixamos de ser crianças, não? Crianças sempre têm muitas histórias, mas as mães das crianças também têm histórias, os pais das crianças também têm histórias. Me lembro quando estava começando o meu trabalho pastoral, há 35 anos, e eu estava entrando numa das minhas igrejas, e uma mãe estava tentando educar o seu filho, da seguinte maneira: o garoto começou a chorar dentro da igreja, e a mãe, com uma voz assim um pouco mais forte, ela disse assim: filho, não chora dentro da igreja porque Jesus fica triste. E deu certo de eu estar passando ali, sabe? E ela falou assim: não é mesmo, pastor Estina? Eu não respondi nada, porque às vezes é melhor não responder, não é? Silêncio é ouro. Terminou o programa daquele sábado e eu chamei a senhora bondosamente, jovem ainda, ela e eu também. Eu disse: irmã, parabéns, porque a senhora está tentando educar o seu filho. Isso é bom demais. Mas não diga para ele não que Jesus fica triste quando uma criança chora na igreja, porque senão ele vai crescer com uma ideia errada a respeito de Jesus, tá bem? Use algum outro argumento. E o tempo passou e essa criança cresceu e continua fiel à igreja, à família também, mas são coisas de criança. Então, por exemplo, nós que já somos adultos, nós não podemos esperar que as crianças sejam como nós somos, porque nós já aprendemos um monte de coisas erradas. As crianças, elas nascem sem saber coisas erradas, e às vezes até em casa nós ensinamos coisas erradas. Nossos meninos e meninas, eles precisam de exemplos. Eles precisam de exemplos em casa, e eles precisam de exemplos na igreja. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que por palavras. O nosso exemplo fica marcado. Por exemplo, quando nós passamos tempo junto com os nossos meninos e meninas, com as nossas crianças, nós estamos ensinando. Às vezes passamos tempo juntos, estudando a Bíblia através da liçãozinha da escola sabatina. Estamos reparando brechas. Quando passamos tempo com as crianças, orando com elas, contando as histórias da Bíblia, cantando as músicas divinas, estamos ensinando bondade, estamos ensinando reverência, estamos ensinando amor, estamos ensinando obediência. Como pais, e às vezes como professores, nós precisamos ser muito coerentes. E coerência é ser antes de fazer. Coerência é ser antes de falar. Coerência é viver. Às vezes nós pensamos que as crianças não estão observando, mas as crianças nos observam, elas nos copiam, e se elas notam que não há coerência entre a nossa maneira de viver e aquilo que nós tentamos dizer que somos, nós estamos ensinando muito mal. Eu queria ler a Bíblia com vocês, e eu escolhi um trecho que está em Marcos. E vocês sabem que quando nós fazemos um programa assim, a mensagem falada ela é sempre muito breve, mas eu vou tentar entregar a vocês o suprassumo daquilo que Deus colocou no meu coração entregar, tá bem? Marcos capítulo 10, verso 13.
Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quantas vezes, como pais, nós somos como os discípulos? Nós atrapalhamos. Vocês acham que os discípulos, quando proibiam os pais de trazerem os seus filhos, eles achavam que estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Eles achavam que estavam poupando Jesus de trabalho, de cansaço. Mas, gente, Jesus não veio aqui para ser poupado, pelo contrário, ele veio aqui oferecer a sua vida em resgate da raça humana. Mas os discípulos estavam tentando proteger. Às vezes nós procedemos dessa mesma maneira, da maneira daqueles discípulos aspirantes. Nós dificultamos, nós construímos barreiras que atrapalham nossas crianças de se aproximarem de Jesus. Quando as crianças se aproximam de Jesus e Jesus as toca, elas são abençoadas. E nas palavras de Jesus aos discípulos, há pelo menos 2 fatores preponderantes. Primeiro, ele os repreendeu. Ei, não embaraçem as crianças. Isto é, não construam muros para atrapalhar as crianças de chegarem até mim. As crianças devem ir a Jesus. E filhos e filhas do reino de Deus, se tem uma idade onde a semente do evangelho tem que ser plantada na mente, é no período infantil. Sabem por quê? Porque a mente de uma criança é como um flash drive virgem. Captou, não sai mais. Nós que já temos alguns anos a mais, no meu caso mais de 6 décadas, a minha mente já está tão cheia de tantas coisas, que às vezes é necessário tirar algumas para colocar outras, mas na mente de uma criança não. Então, vamos plantar a semente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na mente de nossas crianças. Porque estas sementes, elas poderão até demorar, mas elas produzirão frutos. Algum dia, essas sementes plantadas, elas produzirão frutos para esta vida e para a vida eterna. A segunda coisa, Jesus deu uma dica, uma deixa de como é o reino. O reino de Deus, ele disse, é para crianças. Qual é o modelo daqueles que irão para a eternidade? Qual é o espírito daqueles que irão para a eternidade? É o modelo da criança. É o espírito da criança. Se não vos tornardes como uma criança, nunca entrareis no reino dos céus. Sabem por quê? Porque a criança não é hipócrita. A criança não faz julgamentos se tem títulos ou não. A criança tem facilidade para perdoar. A criança é acolhedora. Pensa, por exemplo,
Duas famílias se encontrando numa praia, são completamente desconhecidas. Talvez os adultos demorem para conversar, mas as crianças, em pouquíssimo tempo, umas estarão brincando com as outras, compartilhando os seus presentes, os seus brinquedos. As crianças são inclusivas. Nós, os adultos, temos dificuldades. E Jesus falou assim: o reino do céu é para criança. Então eu queria ponderar algo para você pensar agora. O sábio Salomão, ele falou assim: ensina a criança. Lembram disso? Está em Provérbios. Ensina a criança. E sabem o que Jesus falou? Aprenda com a criança. Enquanto um sábio diz, ensina a criança, um outro sábio diz, o velho, o adulto, o grandão, aprenda com a criança. Então, nós precisamos ensinar a criança, mas nós precisamos também aprender com a criança. Porque o espírito da criança é o espírito da eternidade, é o espírito do céu. Queria fazer uma pergunta. O texto termina dizendo o seguinte: Jesus tomava as crianças nos braços e as abençoava. Quando Jesus devolveu a credencial de pastor para o Pedro, que o havia negado por 3 vezes, ele perguntou 3 vezes: você me ama? E nas 3 vezes ele falou: apacenta o meu rebanho. Só que na primeira vez, ao responder, depois da primeira pergunta, o Senhor Jesus falou assim: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são os filhotes das ovelhas. Jesus estava dizendo para o Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos do Senhor? São os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas. E a pergunta que eu quero fazer é: temos tirado tempo, temos tomado tempo para tomar as nossas crianças nos braços e orar com elas? Ou estamos muito ocupados, tão ocupados, que não podemos oferecer os nossos braços e as nossas mãos ao Senhor Jesus, para que através dos nossos braços e das nossas mãos, abençoe nossas crianças? Deus dê a você e a mim, a nós, a visão correta. Eu às vezes fico olhando para vocês e para mim, para nós, e eu fico pensando assim: quando a gente tem um bebezinho em casa, a gente conversa tudo com ele, e fala tantas vezes como esse bebê é lindo, como é maravilhoso, como é nosso presente, e explica para ele: olha, a mamãe agora vai trocar sua fraldinha, a mamãe agora vai fazer isso, o papai agora vai fazer isso. E às vezes, quando o nosso bebê cresce, nós vamos cortando essa relação. Sabiam disso? Lembre-se que os seus filhos, suas filhas, serão para sempre os seus bebês, e serão para sempre os cordeirinhos do rebanho de Deus. Continue acariciando, continue explicando, continue abraçando, continue orando, porque essa é a maneira de reparar todas as brechas. E então, minha família inteirinha nas mãos do Senhor.
Esse aqui é o Henrique, gente. É o Felipe, gente. Daqui a pouco eu dou ele para vocês, tá? Daqui a pouco eu dou ele para vocês. Vocês devem cuidar dele, para que no tempo certo, o Senhor Jesus, ao voltar, chame vocês todos com Ele para a eternidade. Todos em pé. Servos de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Muita força. Estas joias devem ser devolvidas ao Senhor. Felipe, Henrique, Giovana, nós aqui, vocês aí, vocês. Tem coisa mais bonita do que uma família inteira nas mãos do Senhor? Não tem. Deus abençoe vocês. Vocês representam todas as nossas famílias. Esses meninos representam todas as nossas crianças. E nós queremos orar com vocês, por vocês e por todas as nossas famílias agora. Senhor Deus, dá uma olhada aqui. Que bonito. Uma família nos teus braços, uma família inteira do Senhor. 3 crianças lindas, o Henrique, a Giovana, o Felipe. Abraça essa família aqui, Pai. Mas não só esta. Todas as famílias que estão aqui ou aqui representadas. As famílias que estão nos acompanhando pela internet também. Que a tua misericórdia alcance a todos nós. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina que Jesus tomava as crianças, abençoava as crianças. Nós como pais, pai e mãe, avós, nós queremos ser a extensão dos braços de Jesus. Amém. A extensão das mãos de Jesus. E através de nós, Senhor Jesus, abençoa nossos filhos, nossos netos, nossas meninas, nossos meninos. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.